Opa, boa noite a todos. Vamos começar mais uma aula de projetos elétricos de sistema de potência. Ô, Gilmar, Fala, beleza, Lucas. Boa Gilmar? noite. Boa noite, como é Tranquilo? que Tá você me tá? ouvindo? Bom demais aí, tá me ouvindo? Tô perfeito. Gilmar, você já teve alguma aula presencial já? Já, sábado para o último. Professor João? Positivo. Vocês arrocham o professor João, hein? Bacana, aí, menino bom. Moleque, gente boa. Inteligente, ele é inteligente. Beleza. João, deixa eu só mostrar aqui. Antes de eu passar um vídeo Senai Play até o pessoal entrar, deixa eu entrar aqui na nossa aula. Se tiver alguma dúvida sobre a atividade, tá? Eu Não, a coloquei. gente conseguiu pegar bem lá no Eu sábado pedi, com eu pedi, relação ao projeto. eu pedi para ele passar bem detalhado para vocês, o João, né? Ele trabalhou com nós aqui no EAD, então eu creio que ele não ia ter muita dificuldade. Mas se caso o pessoal que vai ver essa gravação tiver alguma dificuldade, aqui na biblioteca, ó, eu coloquei mais duas aulas extras de outros dois professores já especialistas aqui em CEP, tá? Uhum. Aí eu coloquei aqui, ele vai falar uma aula complementar, ele vai falar sobre as atividades, como que tem que fazer, da forma bem certinho. Depois é interessante, os meninos depois quiserem dar uma olhada. Beleza, garoto. Vou passar um vídeo Senai Play aqui e esperar ver se mais alguém vai entrar na aula. Qualquer coisa nós Beleza, já. eu chamei o pessoal aqui, mas meio difícil. O pessoal tá meio. Todo mundo É, corrido, trabalhando à mas, noite, tá difícil. mas o pessoal ele é interessante, que sempre assiste as aulas gravadas depois, né? A gente vê a história aqui, todo mundo assiste. Ruim é quando o pessoal não entra e nem assiste, né? E é É complicado. Mas o verdade. pessoal sempre assiste. Turma de vocês é uma turma boa. Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. Eu não sei quanto a você, mas eu costumo me impressionar com a inteligência e autonomia de máquinas que fazem parte do nosso dia a dia. Em pensar que num futuro próximo, máquinas de lavar, micro-ondas, smartphones, sistemas de segurança, caixas eletrônicos estarão todos conectados e cada vez mais automatizados. Se os dispositivos domésticos inteligentes já facilitam e muito nossas vidas, dá para imaginar o impacto que a mecatrônica tem sobre grandes processos industriais. Esses sistemas informatizados otimizam a produção, a qualidade e o funcionamento de sistemas variados. Mas é fundamental dizer, esses cérebros eletrônicos só existem graças ao empenho humano. Essa célula, ela tem um conceito que a gente chama de tempo coberto, né? Que é, enquanto o operador ele faz a carga e descarga do lado de lá da mesa, os robôs eles ficam do lado de cá soldando as peças. Boa noite, alunos. Boa noite. Então, na atividade de hoje, vocês vão fazer a programação do robô da ABB aplicado a grandes indústrias. E na tarefa de hoje, vocês vão desenvolver um programa para simular 2 pontos de solda apenas. Todo esse cenário que a gente está vendo, todo esse contexto, é pura mecatrônica. A gente está vendo os atuadores mecânicos, que são os robôs, e o que eles estão fazendo? Nesse caso aqui, eles estão aplicando os pontos de solda. Os processos industriais hoje acontecem graças a sistemas mecatrônicos, que integram as tecnologias de mecânica, eletrônica e computação, visando a automação de equipamentos e processos manufaturados. Por trás disso estão os tecnólogos em mecatrônica industrial, profissionais com graduação superior, atuantes em toda a indústria. Da produção metal-mecânica, às áreas da aeronáutica, alimentos e também em empresas químicas e de desenvolvimento de projetos tecnológicos. Nossa viagem por esse universo começa em Diadema, São Paulo, aqui na Yaskawa Motomen, empresa especializada na fabricação e na customização de robôs para a indústria.
A nossa equipe de profissionais, tecnólogos, engenheiros, técnicos, eles vão até o cliente, entendem qual é a necessidade e desenvolvem uma solução onde o robô faz parte dessa solução. O Gustavo, gerente de engenharia, me explicou como é o dia a dia dos tecnólogos de mecatrônica industrial aqui na Yaskawa. Qual é a importância da mecatrônica para o desenvolvimento industrial? Você consegue reduzir custo de produção, sendo mais competitivo, tendo maior qualidade. Você diminui a possibilidade de ter lesões por trabalho repetitivo, etc. Então você dá qualidade para as pessoas, dá qualidade para o seu produto e te torna uma empresa competitiva no mercado. Como é que se cria um sistema, uma linha de produção envolvendo mecatrônica para uma indústria? Tendo uma necessidade, a gente vai fazer um estudo, né, de como que é um processo produtivo atual e para entender como que nós podemos, utilizando a mecatrônica, né, a automação, como que nós podemos melhorar esse processo. A gente pode conhecer como que funciona desde o momento em que um cliente nosso ele busca essa melhora na produção dele, a partir daí o desenvolvimento do projeto até o resultado final, que é as células já produzindo. E vou poder ver isso tudo acontecendo aqui hoje? Você vai poder ver tudo. Essa área aqui é a área que a gente chama de engenharia de aplicação. É daqui que nascem as soluções dos sistemas automatizados utilizando os robôs. Os robôs são nossos produtos principais, né? Dessa área passa para a área de projetos, onde nós temos uma equipe de projetistas, desenhos mecânicos, elétricos, pneumáticos, para depois materializar e ter no produto final, que era então daqui ainda tem mais uma etapa, exatamente, que são as pessoas que vão projetar o que eles desenvolveram aqui em termos de ideia. Correto. Depois que a gente pega o pedido, realmente que aquela ideia, né, aquele conceito foi criado pela engenharia de aplicação e o cliente ele compra essa ideia, nós temos a oportunidade agora de projetar. E essa equipe que é a equipe de projetos. Aqui a gente tem projeto elétrico, mecânico, pneumático, simulações no nosso software a gente chama de Motosim, que é de simulação offline, né? A gente faz toda a programação dos robôs direto no software. E nesse setor, Gustavo, aonde o tecnólogo em mecatrônica industrial poderia se inserir? Ele é responsável pela criação, né? Pelo desenvolvimento dessa solução. A Jéssica, ela é estudante de tecnologia mecatrônica industrial. Tudo bom, Jéssica? O que você está fazendo aqui? Bom, eu estou fazendo a simulação de um dispositivo. Estou verificando todos os movimentos do robô. E qual é a sua função aqui na empresa? Eu sou desenhista. Desenhista? Isso. Obrigada, Jéssica. Vou deixar você trabalhar. Com licença. Top da automação, digamos assim. O último ícone da automação é a parte de robótica. Foi aí que eu escolhi migrar para essa área de mecatrônica, né? Onde consegue intercalar todas as áreas, né? A parte de informática, robótica, mecânica, pneumática. Todos os nossos projetos são customizados. Então, cada célula dessa que você está vendo aqui, ele segue os padrões que o cliente nos exige, necessários para atender as expectativas de produção dele. Aqui nós temos uma célula, por exemplo, uma célula de usinagem de rack, de bagageiro de carro. Tá? Ah, sim, rack de bagageiro de carro, onde vai ali em cima. Exatamente. Tá? Então o robô ele tem uma fresa nele, que a gente consegue fazer aqui a usinagem toda a Começar com o nosso slide aqui, tá, Gilmar? Só Beleza. ampliar ele aqui. Finalizando ao 100. Só mais uma aula para vocês formar. Falta pouco, né? Só mais uma aula para vocês formar. Tá contando aí? O pessoal tá animado aí para formatura ou nada? Tá, o pessoal tá ligado, tá animado. Lembra de mim lá na formatura lá, hein? Convida eu.
A turma nossa, a gente começou com 19 estudantes e hoje nós estamos com 7 apenas, né? Caiu muito. É mais normal, cara. Todo curso Normal. técnico. Na minha faculdade também começa com 40. Muito Forma difícil. 5, É verdade. 6 e arrastando ainda. É porque hoje em dia é muito difícil, né? Eu sempre falo com as meninas, quando a pessoa é jovem, ele tem que saber escolher bem o que ele quer para ele não ter esse tipo de desistência no meio do caminho. É isso que eu falo. Aí muitos começou lá, o que eles acharam? Ah, é fácil, é isso, mas não é, cara. Você pensa que você gosta daquilo, mas opa, no meio do caminho, ou na metade, ou antes da metade, você desiste. Isso é, não isso é isso fato. que eu quero, não é? Só que isso é fato. Formatura, vocês lembram lá, faz o convite aí que eu vou, hein? Então, nós vamos ver, tem uns que até que estava conversando com a Glenda, a coordenadora, né? Aí tem que até finalizar uns detalhes com ela lá, ver com a turma lá, ver o que vai ser executado quanto a isso. Beleza. Mas tem essa intenção, né? Mas assim, né, a gente não sabe também, a intenção é essa de todos, mas devido à programação de cada um lá, é muito individual de cada um, a gente vai tentar alinhar, fazer a melhor forma possível para ver como vai ser esse cronograma da gente. Sim. Bom que vocês pagam a coca e o salgado para mim lá na hora, claro, você merece. Finalzinho da formatura. É claro, na hora. Vamos trabalhar então hoje, vamos falar um pouco sobre queda de tensão elétrica, né? Porque é o que mais afeta hoje dentro de uma engenharia de projetos hoje. A resistência ômica no circuito elétrico, viabilidade técnica e econômica do projeto. Vamos dar uma pincelada em cada um desses temas hoje. O cálculo de queda de tensão, passo de documento que temos aí, o que é o necessário, né, de documentação que você precisa ter para você realizar um projeto de CEP. Primeiro, né, o que é um projeto? Né? De todas as matérias que nós pegou do início do curso até aqui, vamos finalizar com projetos, certo? No início do primeiro módulo, foi leitura de projeto, aí vem projetos prediais, industriais, e finalizamos com projetos de CEP. Então, vou dar só uma pincelada aqui no início, para mostrar para vocês como que, né, relembrar como que é feito um projeto, o que é um projeto, né? É um conjunto de estudos e realizações físicas que vão desde a concepção inicial de uma ideia e materializada através de documentos técnicos. Então, até a sua concretização, então, se ele iniciou, né, numa base, ele vai concretizar de forma de empreendimento com operações, projetar, apresentar soluções possíveis de serem implementadas para soluções de determinados problemas. E dentro disso, hoje, o técnico em eletrotécnica, o engenheiro, ele trabalha muito com norma. Então, ele tem que entender sobre as normas dentro da ABNT, que está agregado dentro do projeto elétrico industrial, né? E para realizar corretamente todas as etapas desse projeto de rede de distribuição urbana, de alta e baixa tensão e do padrão de entrada da unidade consumidora, será necessário realizar as seguintes leituras. Normas de projeto de construção, normas da BNT, catálogo de materiais e ferramentas fabricantes. Então, nas normas de fornecimento de energia elétrica, que está dentro da BNT, entre baixa e alta, baixa e média e alta tensão, né, que é o que a gente vai estar trabalhando, normalmente, hoje, quando você vai fazer um projeto, você está trabalhando da subestação para frente, né? Então, da subestação para frente do projeto, você trabalha em torno de média e baixa tensão, certo? Porque o que vai passar pelas ruas são 13 mil kVA, 7,5, 3.500, então 380, 220. Então, esse é chamado, considerado de baixa e média tensão. E isso vem, né, dentro da distribuição do cubículo que está ali dentro dos transformadores, geradores, que é a famosa subestação. Então, para a gente para a gente começar a trabalhar com projetos, precisa de uma pasta de documentação aprovada, de aprovação do projeto. A pasta de documentação do projeto contém toda a documentação necessária para a aprovação de um projeto urbano média e baixa tensão. Então, observe alguns documentos necessários, né? Você vai ver aqui, você vai assustar, são 17 documentos que precisa, sim, é um dos principais documentos que é necessários para a primeira etapa de aprovação. Depois que ele for aprovado, você vai entrar com o projeto e execução de projeto. Mas para que o meu projeto seja aprovado, dentro de uma área urbana e de média e baixa tensão e do padrão de entrada, o que eu preciso ter? Primeiro, cópia da carta de viabilidade técnica aprovada pela concessionária. Quem é o técnico que vai ser viável para estar trabalhando dentro daquela concessionária ali? É fulano de tal, é o Alan,
né? Ou pode ser o técnico Atos, então ele vai estar trabalhando ali dentro daquela viabilidade da concessionária. Compensação, os dados. Quais os dados que eu preciso? Então, os dados gerais do interessado será a cópia do RG, CPF, CNPJ, contrato social, de inscrição estadual. Última alteração do contrato social de alta de posse atual. Não sei se todos das turmas aí que nós trabalhamos trabalham com CEP. Algum de vocês trabalha com média e alta tensão já? Gilmar, o José. Opa, José. Bem-vindo aí na nossa aula, beleza? Não, eu trabalho nenhuma delas. Assim, no caso baixa, né, que é o que eu faço, mas a parte externa não, de subestação não. Não, né? Nem mexe com redes elétricas, média tensão, exemplo, poste. Não, né? Não. Hoje, também não, né, José? Hoje o foco de vocês é mais o quê? Industrial ou predial? É industrial. José, você já trabalha dentro da indústria, José? Não, trabalho não. Não, né? Ou presta serviço para a indústria, né? Nem presto também. Ainda não, né? Mas o foco é industrial. Isso, o foco é industrial. Gilmar também trabalha já dentro da indústria ou é prestador? Não, eu não. O meu mais é predial. Predial. Hoje você trabalha para o senhor mesmo ou você trabalha para alguma empresa? Para o senhor? Não, é empresa de manutenção, mas é mais o predial. Show de bola. Então, assim, quando a gente começa a entender, porque querendo ou não, por mais que eu trabalhe predial, eu trabalho industrial, a gente tem que entender como que funciona a parte de projetos de médio. Por quê? Porque quando agora você chegar a finalizar esse curso técnico, que vocês estão na última etapa, se vocês quiserem escolher, eu não quero trabalhar com média e alta tensão, passar fio, plantar poste, não, mas vocês podem estar trabalhando com projetos, porque você pode assinar até 800 kVA, que é dentro do limite, tá? Que o CFT permite para que você, técnico, venha assinar. E essas aqui são algumas documentações interessantes e importantes para cada um. Então, você tem, além dessas, razão social que você tem que ter, a viabilidade técnica, você tem que ter a carta de apresentação do projeto. Então, você vai fazer uma carta de apresentação do projeto para entregar para as indústrias, ou seja, a ANEEL ou a Equatorial, né? A Enel, aonde que for a empresa terceirizada que vai estar tomando de conta aí do Estado. Então, a carta de apresentação do projeto, o cálculo de queda de tensão. Exemplo, eu tenho uma casa, deixa eu ver se eu consigo só mais ou menos aqui simular, tá? Eu tenho uma casa, opa. Eu tenho aqui uma quadra, ó, vamos formar várias quadras aqui, ó. É uma quadra, aqui uma avenidinha aqui no meio, ó. Avenidinha aqui no meio. Aqui na entrada aqui da minha cidade, ó, vamos pôr que isso aqui é um bairro, um setor novo, certo? Tem uma minha subestaçãozinha aqui, ó. Aqui será a subestação. E vai vir ramais, né, de portes da subestação. Aonde que será, né? Ou será aqui no centro, né? Ó, aqui no centro. É onde que eles vão distribuir, né, esses postes perante aí, né, os setores. Só supondo, tá, pessoal? Não é que seja assim. Mas, vamos lá. Aí eu tenho aí, né, uma rede elétrica, aonde que ela vai vir aqui, ó, vai passar e aqui ela vai ter os seus ramais de distribuição, certo? Vai vir e chegou aqui na minha última casa. Eu tenho que ter um cálculo de queda de tensão quando sai da subestação aqui, ó, até a minha última casa, que será nesse ponto. Quanto de tensão que eu vou estar perdendo, quanto de queda de tensão que eu vou estar perdendo. Ah, professor, aqui na minha queda eu joguei no meu type do meu transformador 230, né, volts. E ele vai chegar aqui a 119 volts, 219 volts, certo? Ele teve uma queda de tensão. Então, tudo isso eu tenho que saber para colocar no meu descritivo para saber qual que é a fórmula que eu vou fazer para me ter essa queda de tensão.
Qual que é o aceitável dessa queda de tensão? Dentro da minha lei, o que ela vai dizer? Que eu tenho de 4 a 7% de queda de tensão. Se eu tenho aí 230, isso é que a minha lei, essa lei aí é que, né, a ANEEL, que é as agências nacional aí de eletricidade, permite. Se eu tenho 230 menos 7%, né, eu posso ter, até na minha última casa, 213 volts, que é 7% de perca. Eu não posso ter menos do que isso, certo? Aí que entra nós, técnicos, engenheiros, para fazer todo esse cálculo, para levar até o cliente que ele não venha ter essa perca de tensão. Eu vou trabalhar com porte, eu vou trabalhar com transformador, eu vou trabalhar com regulador de tensão para me manter essa energia limpa, pura, até o meu cliente, ok? E isso é dentro de porte. Vai mudar dentro da indústria para mim mexer com industrial? Não. Vai mudar dentro da minha casa para mexer com o meu predial? Não. Queda de tensão, ela está ligada em todos esses tipos de serviços que a gente fazemos dentro do nosso serviços elétricos no dia a dia. Mas com redes você tem, né, um apropriado mais. Professor, isso é regra? Era para ser regra, né? Eu creio que se você for medir hoje dentro da sua casa, e tem lugares que eu já cheguei a pegar 190 volts, uma queda de tensão muito grande, certo? Então, isso pode ser dentro da casa, porque o cliente colocou um fio da bitola menor, ou porque o meu poste sobrecarregou. Exemplo, cara, eu dimensionei meu transformador aqui para 75 kVA para 15 casas. Hoje nós temos 25 casas, né? Então, você tem que saber dimensionar isso e saber que tem uma ampliação, né? E o pessoal esquece muito, ou esquece não, na verdade, né? O que é mais viável e mais barato, ele vai querer jogar no projeto, e que não é o correto, o certo. Então, cálculo de queda de tensão, a quantidade de lotes a seres atendidos, projeto elétrico complemento. Beleza, eu vou jogar 20 lotes, beleza. Mas em 20 lotes, um constrói 3 salas de aluguel, outros constrói 2 casas germinadas, outro lote constrói 3 sobradinhos, né, individual. Então, assim, cara, você está dimensionando para lote. Agora, o que vai ter na quantidade daquele lote ali, aí já é outra conversa. Então, tudo isso tem que estar dentro do nosso descritivo de aprovação de projeto. Beleza? Documentos necessários para um projeto padrão de entrada. Todos os documentos e projetos devem ser apresentados em 3 vias e assinados pelo responsável: técnico, o proprietário e interessados. Nas seguintes escalas: escala 1/25 ou 1/50, para cortes de plantas baixas com devidas cotas. B, escala de 1/2000 para a planta de situação. E C, escala de 1/10.000 para a planta de localização. Então, a documentação, eu preciso nome do proprietário, localização, município, número de pavimentos, finalidades da instalação, tensão de suprimento, ponto de alimentação, descrição básica de entrada de serviço, carga instalada, demanda calculada referente à instalação, diagramas unifilares, quadro de cargas. Isso aqui, né, nós já vimos naquelas outras matérias aí de projetos elétricos. A outorga de água, se for o caso, se for precisar. A autorização do IBAMA. Eu preciso passar uma rede elétrica aqui e tem uma mata aqui nesse local aqui, uma reserva. Cara, e eu preciso tirar aquela árvore. Cara, se você tirar aquela árvore sem autorização do IBAMA, você vai levar um ferro que você vai falir a sua empresa. Infelizmente, né, precisamos aí, se vai arrancar um pé de eucalipto que é renovável, você precisa da autorização do IBAMA, ele vai ver se a árvore é nativa ou não, e vai te localizar um pasto aí, um local, para você plantar outra árvore, para você poder arrancar aquela, né? Então, essa documentação é muito complicada de estar trabalhando e mexendo com o projeto. Erros mais comuns dentro de projetos: inexperiência e desconhecimento das normas brasileiras, regulamentadoras NBS. Então, o cara não conhece norma, ele vai apenas faz o projeto. Isso aí, meu chegado, eu falo que é o verdadeiro arquiteto, né? Não com o elétrico, ele tem uma rixa aí com o arquiteto, não. Mas o que o arquiteto ele vai fazer na planta de projeto dele? Ele vai lá colocar só iluminação porque ele acha lindo, a iluminação de LED, não vai fazer a soma daquela iluminação de LED, não vai colocar o cabo dimensionado, qual
a fonte que ele vai utilizar, né? Ele apenas vai fazer o projeto para vender para o cliente, certo? Então, ele conhece de normas, ao mesmo tempo não usa, porque ele só pode assinar só até 80 kVA, então que um técnico eletrotécnico pode assinar até 800 e vai fazer um dimensionamento ali de fios, de condutores, 2,5, 1,5, certo? Quem vai se lascar no final aí vai ser o técnico na hora que pegar o projeto de um arquiteto, né? Porque a maioria das vezes. Mas, principalmente esses novatos, inexperientes, não falando mal, não querendo ir contra os novatos, que eu também sou novato, fui novato um dia, mas é uns erros que acontecem, infelizmente. Das evoluções das normas da concessionária, o local e suas constantes atualização, devido às constantes evoluções tecnológicas, aí começa a evoluir a tecnologia e precisa ampliar a rede. Leva à elaboração de projetos que apresentam erros, às vezes, bastante graves, que comprometem, inclusive, a segurança. Então, listar os erros mais comuns que o projetista cometa, o dimensionamento incorreto dos elementos, né? Por isso que eu falei para vocês, você chega no local, você aplica 220 de tensão, 230 de tensão, você chega lá no finalzinho da casa, tem 190 tensão. Por quê? Não dimensionou o type certo do transformador. O transformador não suporta. O cabo não foi dimensionado pela distância. Eu usei um cabo de cobre, é um dimensionamento. Usei um cabo de alumínio, é o outro dimensionamento. Por causa, aí entra resistividade, aí entra tempo, certo? No frio, o condutor, o que vai acontecer? No frio ele vai o quê? Esticar. As moléculas vão fazer o quê? Que ele se estica. Mas quando está no calor, o que vai fazer? Ele também, a temperatura vai fazer que o quê? As moléculas ali, né? Faz aquela barriga dentro daquele fio que tem. Por quê? Então isso vai usufruir no dimensionamento, isso aí vai atrapalhar na hora que você está calculando. Então você tem que ter uma queda de tensão entre o cálculo de graus Celsius, cálculo de distância, qual o material que você está utilizando para o condutor, se é um condutor de cobre, se é um condutor de alumínio. Então, às vezes, uma falta de erro, de conhecimento dessas partes, ele pode causar aí um grande problema na hora de fazer, né, o dimensionamento. Na utilização de dispositivo de proteção como DS, DPS, falta de compatibilização entre projetos complementares. Eu fiz o meu projeto, o arquiteto que se vira com dele, o engenheiro civil que se vira com dele, o engenheiro mecânico que se vira com dele. Então, isso aí tá errado. Tanto que hoje, se eu não me engano, o Revit é um dos programas, software de projeto, você consegue trabalhar fazendo o projeto da casa aqui, enquanto o arquiteto está no mesmo projeto ampliando, e o mecânico também está no mesmo projeto ampliando. Você consegue trabalhar com várias pessoas ampliando aquele mesmo projeto para ter o quê? Uma conversa entre os engenheiros que estão trabalhando ali. Então a gente não vai pensar, cara, eu coloquei meu poste aqui, na hora que a terraplanagem vir aqui, ela que se vira na hora de fazer o asfalto dela, né? Muitas pessoas pensam isso. E isso também é um dos erros comuns dentro de uma área de um projetista, tá? Locações de postes. Lá vai. O projetista deve estar atento ao melhor traçado de rede, tá? Se é do meu lado direito, então vou trabalhar só do meu lado direito, vou trabalhar só do meu lado esquerdo. É um poste de esquina, então eu vou usar um poste redondo, que ele vai suportar mais peso, porque ele vai ali uma rede compacta e vai uma rede de média. Não, aqui vai só uma rede de média, então vou usar só aqueles quadradinhos, que ele vem ter menos forças, né? Menos uma força aplicada sobre ele. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar na hora que você está fazendo a locação de poste. O projetista deve estar atento ao melhor traçado de rede, sobre o aspecto técnico e econômico, de modo que seja possível atendimento de novas cargas, com mínimos de alteração. A locação dos postes ao longo das ruas e avenidas deve ser iniciada pelo pontos forçados. Exemplo, futuras derivações, esquina, etc. A locação deve ser escolhida levando-se em conta os seguintes aspectos: evitar desmatamento de árvores e demais formas de vegetação, o que você puder desviar dessa parte de urbanização, desvia, cara. Porque se o IBAMA chegar e parar o seu projeto, acabou, filho. O desembargador tem que ser muito forte para tirar o seu da reta aí. Principalmente se tiver, né, um desmatamento onde que é reserva. Aí já era. Então, sempre poder desviar dessas vegetações, área de preservações, desvia. E fora, né, que
tem um prejudicial, cria um campo magnético, aquela árvore pode morrer, aquela árvore pode enfraquecer sua raiz, ela pode cair em cima dos postes, então tem que tomar cuidado com esses tipos de procedimentos. Né? Procurar locar sempre que possível na divisa dos lotes e manter os vãos de quadras equidistantes, na impossibilidade de atender duas premissas. Deve priorizar a instalação com vãos de equidistantes. Então, você tem que ter uma distância certa da sua esquina, para que o carro não venha bater ali, uma carreta não venha, né, na hora de fazer a curva ali da esquina, bater num poste e danificar, né, que é um que os pessoal não preocupa também e é um dos grandes erros que tem dentro da engenharia, né. Quando o eixo da rua estiver no sentido norte e sul, local a rede ao lado oeste, então sempre tomar cuidado com esses tipos de projetos. Transformadores, falar um pouco sobre eles aqui. Dimensionamento e localização em locais com circuitos de MT, né? Trifásico ou transformador deve ser o quê? Obrigatoriamente trifásico. Em loteamentos e empreendimentos com características residenciais deve ser utilizados transformadores de 45 kVA e 75 kVA. Então, cada poste vai ter um transformador, seja para elevar ou para rebaixar, certo? Então, em projetos com transformadores monofásicos, a potência nominal dos transformadores utilizados deve ser de 15 kVA ou 37,5 kVA. Cara, é muito grande a minha rede, então sempre eu vou estar trazendo uma rede de média alta, de média, exemplo, 13,8. Se ela chegar até no final da casa de 11,8, ela vai conseguir manter com o transformador rebaixando para 380 e 220 sem ter aquela grande perca de tensão. É por isso que cada esquina tem um transformador para tentar distribuir isso aí mais certo, tá? Em projetos com instalações de novos transformadores, não poderão ser utilizados transformadores monofásicos de 25 kVA. É claro, né? Se você não está trabalhando com a rede monofásica, é trifásico, tem que ter o balanceamento de redes ali. Você vai trabalhar com transformadores trifásicos de 112 kVA e 225 kVA. Temos também o transformador de 150 e 300 kVA. Eles devem ser utilizados para alimentação exclusiva ou para atendimento de grandes blocos e carga, tais como os edifícios residenciais ou comerciais. Exemplo, se é um hospital, se é um prédio, né? A gente vai estar trabalhando com um transformador de 150. E se tudo é um dimensionamento. Então, quando você for trabalhar, for dimensionar aí, você vai ver quantos que ele suporta, até quanta casa, carga. E se não vou entrar tanto em detalhe aqui, porque não dá tempo, né? Então, você tinha que ter uma aula só para cálculo de dimensionamento. Eu peço que você venha, né, pesquisar mais no livro de vocês, esse é final de etapa, ver como que é feito esses cálculos de dimensionamento para que você venha ter mais uma experiência aí, tá? Os transformadores devem ser instalados o mais próximo possível do centro de carga do respectivo circuitos secundários e também próximo às cargas concentradas, principalmente aquelas causadoras de FLAC na rede, né? Raio-X, forno, arco, máquina de solda, motor de grande capacidade, etc. Em função da possibilidade de ocorrência de flutuações de tensões, deve ser dada especial atenção ao atendimento das seguintes cargas. Uma resistência ohmica no circuito elétrico. Vamos lá. Para a realização do cálculo de queda de tensão, é preciso fazer o uso da lei de Ohms. Professor, que lei de Ohms é essa? Lembra lá nos circuitos elétricos, onde nós estudou nas primeiras matérias, eletricidade básica, né? Então, a gente vai utilizar aqui lá para a gente fazer o nosso dimensionamento. Então, lei de Kirchhoff, primeira lei de Ohms, segunda lei de Ohms. Então, a lei de Ohms é descoberta a fórmula por Joyce Simmons. Vocês já deixaram o Ohms entrar aí, galera? Opa, ó. Está vendo? Para ser um bom eletricista, tem que deixar o Ohms entrar. Tem que deixar, né? Senão o cara não pega. Senão não pega bem, né? Tem que deixar o Ohms entrar, galera. Vai deixar, não? Brincadeiras à parte, vamos lá. Ohms ligou uma fonte de tensão elétrica a um material e percebeu que circulou uma corrente elétrica por esse circuito. Em seguida, Ohms variou essa tensão e percebeu uma corrente elétrica diferente.
e desta forma, para cada tensão aplicada a uma corrente diferente, era registrada em suas anotações. Após a análise de suas anotações, Ohms percebeu que as tensões e as correntes se relacionavam em uma razão constante, pois sempre que ele dividia uma tensão pela respectiva corrente elétrica, sempre que ele ia dividir, né, a corrente elétrica encontrada, ela sempre encontrava o mesmo número. Então, por mais que ela se dividia, ela dava o mesmo resultado. Tinha uma queda de tensão? Sim. Aí ele foi calcular o porquê que estava dando aquela queda de tensão. Aí ele descobriu, né, a primeira lei de Ohms aí dentro da nossa matéria, que é o básico da elétrica, cara. Por isso que nós fala que tem que deixar o Ohms entrar aí, é o básico da elétrica. Isso aí, você pode ver que no início do curso nós falou sobre ele e agora no finalzinho do curso estamos falando de novo. Então, V é igual a I vezes R, que é uma tensão elétrica na unidade de volts, tal, corrente, resistência. Não vou entrar muito em detalhe, porque eu creio que você já está, né, careca de saber sobre essas siglas aí. Então, a resistência elétrica é uma oposição à passagem de corrente elétrica por um material. E assim foi possível sintetizar uma fórmula matemática para a lei de Ohms, utilizando as três principais grandezas elétricas: tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Então, a primeira fórmula da lei de Ohms é: se você quer achar uma corrente, deve fluir através de uma resistência, que é R, e a tensão, que pode ser calculada. Se eu quero achar a tensão, eu tenho um valor de corrente e o valor de resistência, então é I vezes R que eu vou achar o valor de volts, certo? Que é a minha tensão. Se há uma tensão através de uma resistência, então se eu tenho uma tensão e eu tenho uma resistência, eu quero achar o valor de corrente. Se eu acho o valor de corrente, eu tenho que achar qual é a bitola do meu fio que eu vou utilizar para esse valor de corrente. Então, eu vou utilizar V dividido por R, a tensão dividido por resistência, eu vou achar o valor da minha corrente. Se uma corrente flui através de um resistor, e se tiver uma tensão através da resistência dela, pode ser calculada, né? Eu quero achar o meu valor de resistência, então eu tenho uma tensão dividida por corrente. Então, eu vou achar o meu valor de resistividade. Então, só para dar aquela pincelada, né, para vocês lembrar como que era feita esses cálculos. E a viabilidade técnica e econômica do projeto, a eficiência, verificação de viabilidade técnica de execução de um projeto é de grande importância, porque evita que ocorra possíveis imprevistos na execução da obra, provocaria modificações no projeto. Então, se eu tenho um projeto, eu posso rasgar ele e fazer outro, tá? Desde que ele não seja executado. A partir que ele executa, você vai ter prejuízo se o seu projeto ficou errado. Depois que você colocou uma rede, mais de 20 portes, e você tiver que arrancar, cara, você vai arcar com as consequências. Então, para compreender a importância de realizar a análise de viabilidade técnica e econômica, observe a figura seguinte de um sistema, onde tem a produção, transmissão, certo? Que aqui, ó, que seria uma usina ou algo que seja, e aonde que ela vai distribuir para os transformadores. Então, esses transformadores nós temos de 138, 230, 400 e 500 kW. E nisso vai passar uma rede de transmissão que leva de um estado para o outro, uma cidade para outra, e depois ele vem para o transformador de distribuição, que são essas pequenas, né, que a gente olha. Dentro de Goiânia tem várias aí, né, aqui atrás mesmo da rodoviária tem uma ali perto ali da Botafogo, né? Mais na frente na BR-153 tem outras. Então, aonde que em Campinas tem outra subestação. Eu moro no interior, no interior tem uma subestação pequena lá, que também atende, vem através de uma rede de transmissão, que ela vai rebaixar para 13.8 ou 7,5, 3, 1.000, né? E depois ela vai rebaixar novamente para 380, 220 nos portes da cidade. Aqui tem só alguns cálculos de tipos de consumidos, depois está dentro do livro de vocês e dentro da demanda, tá? Então a gente tem uma demanda de queda de tensão noturna, uma demanda de queda de tensão diurna, tá dentro dos scores de vocês, depois vocês dão uma olhada, uma analisada lá. Eu quero passar um vídeo rapidinho aqui falando sobre o projeto para você entender mais um pouquinho. Só um minutinho, deixa eu caçar ele aqui, tá aqui.
Bom, pessoal, mais uma videoaula. Nós vamos trabalhar o assunto de dimensionamento das estruturas de rede de baixa tensão, a rede isolada multiplexada. Então, no nosso desenho, eu vou marcar aqui o trajeto da rede de baixa tensão multiplexada. Esse traço contínuo na cor vermelha. Então, essa marcação aí mostra o percurso da rede de baixa tensão que nós iremos trabalhar aqui nesse desenho, no desenho número 2. Começando então aqui no poste 01, ele é um poste de fim de rede, ou seja, a rede não dá continuidade. Então ele é um SI3. Então a rede aqui, ó, em baixa tensão, ela não continua. Então de fato é um fim de rede. Vou mostrar para vocês aqui na norma número 18. Norma número 18, ela é a norma usada pela concessionária local, a Enel aqui do estado de Goiás, para trazer as regulamentações a respeito desse assunto. Então tá aqui, a página 26, estrutura SI3, fim de rede ou encabeçamento simples. Então aqui a vista superior e a vista frontal aí desse tipo de estrutura, com a respectiva lista de materiais, ok? Voltando lá para o desenho, poste número 2. Poste número 2, nós temos aqui, ó, a rede está em alinhamento, não tem variação de ângulo. Então, por isso, nós temos a estrutura SI1. SI1. Vamos lá na norma. Estrutura SI1 é a primeira estrutura aqui proposta pela norma 18 no desenho número 5. Vista frontal, vista superior. Eu quero que vocês entendam conforme ele está mostrando qual é os postes que vai ser utilizado e a vista que vai ser utilizada. Exemplo, se tem um grau, se tem um peso, se ele vai virar uma curva, uma esquina, vai cruzar, vai passar uma rede em cruzamento em X, uma rede de cruzamento em Y. Qual os modelos de poste que eu vou utilizar? E esse é o foco desse vídeo, tá? E aqui a regulamentação, tangente e deflexões até 15 graus. Então, como lá não tem angulação nenhuma, então está dentro desse critério aqui. Próximo, poste número 3. A rede aqui também no número 3 está em alinhamento. Portanto, também é um SI1. Ok? Continuando aqui no poste número 4, a rede continua em alinhamento. Então, a estrutura será também SI1. Muito bem. Agora aqui no poste número 5 e no número 6, nós temos uma angulação. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Faz uma reta na vertical com o orto, a função orto ligada, e mede a angulação. Eu vou medir aqui o ângulo. Deu 43 graus. Justamente o que está escrito aqui. Ok? Outra forma de fazer é medir a parte interna, pega 180 e subtrai do valor. No caso aqui deu 137. Então 180 menos 137 nós temos 43. Já vou medir aqui o segundo também. Na verdade é o poste número 6. Então eu venho aqui, ó, e faço a medição. Está dando 47 graus, certo? Então está até escrito aqui já, para facilitar a explicação. Bom, então vamos procurar na norma qual é a estrutura que tolera essa angulação aí de 43, até 47 graus. Nós temos o seguinte, a estrutura chamada de SI1-A, deflexões entre 15 e 60, ou seja, até 15 nós temos a estrutura S1. A partir de 15 até 60, a estrutura é S1A. Então, no nosso exemplo aqui, tanto o poste 5 como o poste número 6 será a estrutura SI1-A.
Então, no poste 6 aqui também, SI1-A. Ok, o poste número 7. O poste número 7, a rede aqui na cor vermelha, que representa a baixa tensão, está mostrando que tem uma continuidade. Então, essa continuidade está em alinhamento. Se está em alinhamento, a estrutura é SI1. Se a rede terminasse aqui, seria um S3 fim de rede. Certo? Então é isso daí, pessoal. Agradeço a atenção e até a próxima. Pessoal, conseguiu pegar, Gilmar, José, né, as angulação de poste, qual poste que é utilizado, qual modelo de poste. É aquilo que nós falamos no princípio de CEP, né? Nós falamos sobre estrutura, teve uma aula sobre estrutura de poste. Se você voltar aí nas UC passada, vocês vão ver que a gente trabalhamos sobre estrutura de postes, dependendo da forma, o ângulo que o poste é utilizado. Pessoal, alguma dúvida? Dúvida sempre tem, né? Dúvida, mas aí... Não, da minha parte não. A única coisa que ele não falou aí... Pô, desculpa, Antônio. A única coisa que ele não falou aí no vídeo dele, na videoaula dele, foi o peso, né? Mas se bem que a norma já fala tudo isso, né? Isso, ele verdade. Colocou lá o peso, o poste passante aí é um peso, o final... Boa observação, né, Gilmar. Ele não colocou, né? Mas Boa só observação. eu não vi, não percebi. Qual o transformador que ele ia colocar, porque aí vem depois aí várias fiações dos gatos nerd, né, que o pessoal coloca ali, né, fora as redes compactas que vai passar, então, realmente, né, apesar que também vem no poste descrito nele, mas é interessante ele ter colocado. Esses postes desse exemplo aí, esses redondos que você colocou, são os postes redondos e aquele achadinho Isso, são os 4 quadradinhos, isso mesmo. Bom exemplo, porque na hora que você for fazer também o projeto para mim, José, tem que saber essa descrição para vocês entregar na atividade, viu? Interessante, é isso mesmo. Tem uma atividade de projeto aí que a gente vai fazer? Tem, dentro dessa UC tem uma atividadezinha de projetinho. Beleza. Aí, é a última para fechar com chave de ouro. Eu pedi para o professor João bater em cima dessas atividades para vocês fazerem em sala no projeto no AutoCAD, tá? Então o João vai ensinar nós aí. O João é fera. O João trabalhou aqui do meu lado aqui, é fera. Tá tentando casar ele esse ano aí, mas tá difícil. Tá difícil casar com o cara? Tá difícil. Mas vai dar certo. Vai mesmo. Não é muita informação. Assim, dentro do que a gente já conhece, a partir da aula lá, é muita informação. Assim, é coisa Sim. que a gente não fazia a mínima ideia que existia tanta informação. E ele trabalhou dentro da área também, o professor Joey trabalhou dentro da área de CEP mesmo, avaliando projetos só disso. Então, em projeto de CEP, ele é o cara. Ele bate o olho e ele vai dizer qual que é os postos que vai ser utilizado. Então, o que vocês puderem aproveitar dele, sugar dele, dessas experiências de projeto de CEP, vocês podem aproveitar dele, viu? Então, o João sabe tudo isso? Ele trabalhou muito tempo na Equatorial só analisando projeto. Só em cima de projeto. Rapaz, o João velho é fera, hein? Não tem cara não, mas o jeito dele ali é... Brincadeira, se ele ver isso, ele briga comigo depois. Não, mas bacana, não, mas realmente, essa parte ele manja bastante mesmo. A gente conversou bastante na última aula lá, ele consegue, também com placas solares também, ele é muito bom, porque ele analisava o projeto também. Quem tiver dúvida sobre placa solar com ele, pode tirar a dúvida, que ele também é muito bom, viu? Ele destaca nessa área aí. De bom, então. Então, eu vou tirar minha dúvida com o João aí sobre as placas solares. Pode tirar, que ele manja, sabe qual que é o inversor mais fácil, que você está colocando mais barato, qual que não é viável, qual que é o viável, o projeto, ele manda bastante, tá? E por que vocês pegaram ele como professor? O João é fera, né? Nós mandamos ele por aí para dar uma força pro Colorado, ele era nosso aqui. Não, de boa. Então. Pessoal, quero desejar uma boa noite a todos, um bom descanso, tá? Na próxima aula eu vou estar aqui, vamos falar um pouco sobre as atividades, para nós tirar todas as dúvidas, para vocês finalizar aí com chave de ouro, ok? Lembrando, vai fazer a formatura, lembra de mim para vocês pagar a coca lá na hora, hein? Falando em formatura, me tira a dúvida agora sobre o certificado.
Aí, esse mês, a gente não pega o certificado ainda não, né? Eu acho que não, acho que tem que finalizar, dar aquele tempo de validade de rematrícula. Eu acho que quem vai poder só te explicar isso direitinho vai ser a Grenda, porque aí já é no presencial, né? Aí já não é mais da nossa ossada aqui do EAD. Não é ossada não, né? Mas a gente recebe algum papel de conclusão ou não? Não recebe toda a certificação. Se você fez todo o módulo, você vai receber o seu diploma. E não, o diploma, mas alguma coisa você terminou, tá? Segura esse papel enquanto você não recebe o certificado, você já pode começar com ele. Deve receber, se você pedir uma certificação lá, acho que consegue, porque se você fez o primeiro módulo básico e fez o predial, você consegue a certificação de predial. Você fez o técnico industrial, você consegue certificação. E o que com o CEP você também consegue certificação. Não vai ser o diploma, né? Mas você já consegue dar um concluinte. Exemplo, se for para uma empresa, algo assim, acho que você já consegue sim. Não, de boa. Então. Beleza? Boa. Vou falar com a Grenda lá. Beleza. Falou. Falou, Gilmar. Falou. Então, uma boa noite, Gilmar, José. Falou, Lucas. Um abraço. Até Falou, mais. Zé. Um abraço, meu querido. Até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.